Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. Cumprimento o deputado Coronel Mocelin, deputado José Milton, deputado Vicente Caro Preso, deputado Valdir Cobalcini, deputado Ismael dos Santos. Estamos iniciando mais uma reunião da Comissão de Saúde. Hoje temos projetos de lei para analisar na pauta. Iniciamos num período em que esperamos e torcemos e cobramos também ações para que a pandemia que nós ainda vivemos possa continuar diminuindo, como nós temos percebido aí nos últimos tempos, pelo menos pelos indicadores de ocupação de leitos de UTI, de novos casos e até mesmo o número de óbitos, que continua alto, mas em comparação a alguns dias anteriores, especialmente no final de julho, nós temos sinais já mais positivos. Mas vamos dar início com a aprovação da ata da reunião anterior, que já foi encaminhada aos senhores deputados. Consulto se há alguma retificação a ser feita na ata que foi encaminhada anteriormente. Não havendo manifestações, damos então por aprovada a ata da sessão anterior. Eu passo agora para a ordem do dia, as matérias pautadas pelos relatores. Primeiro, deputado pautado aqui pela ordem, mas também pela ordem de chegada, deputado Ismael dos Santos. Vossa Excelência tem uma matéria, um projeto de lei para relatar, pode fazê-lo nesse momento. Bom dia, senhor presidente. Nada polêmico quanto o impeachment. É muito simples aqui. Parecer ao projeto de lei número 180.9/2020, que estabelece normas para evitar a propagação de doenças transmitidas por vetores, febre amarela e dengue, não é? No estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Fabiano da Luz, e fizemos o relatório na seguinte linha. Cuida-se de projeto de lei, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que visa estabelecer medidas para evitar a proliferação de doenças transmitidas pelos vetores da febre amarela e da dengue. Há uma ampla justificação que eu vou subtrair aqui para a gente ganhar tempo, mas a matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 13 de maio de 2020 e, posteriormente, encaminhada a esta comissão, ou a Comissão de Constituição e Justiça, e, posteriormente, a essa comissão, e a gente vota na seguinte linha. Da análise dos autos no âmbito dessa Comissão de Saúde, com enfoque nas disposições contidas no artigo 79, do artigo 144, ambos do regimento interno, constato que a proposta de apreciação atende ao interesse público, na medida em que, ao estabelecer normas para controlar e prevenir a propagação dos mosquitos transmissores da dengue e da febre amarela, contribui para evitar o avanço do número de casos dessas doenças no estado de Santa Catarina. Ante o exposto, com base no artigo 79 do regimento interno, voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do projeto de lei 180.9/2020. Era esta a relatoria que teríamos, senhor presidente. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei 180.9/2000, projeto esse cuja relatoria deputado Ismael, no sentido da aprovação, projeto que estabelece normas para evitar a propagação de doenças transmitidas por vetores de febre amarela, Aedes aegypti e dengue. Está em discussão. Deputado Vicente Caro Preso. Bom dia a todos, bom dia, presidente, os que estão nos ouvindo. Essa é uma situação preocupante, porque vai-se o coronavírus, o Covid, e fica algumas doenças endêmicas aí preocupantes, com gastos sanitários, com gasto em pessoal, com gastos públicos relevantes todos os anos, né? Quando eu assumi a pasta, fiz
algumas visitas focalizadas justamente nas cidades que estavam dando problema. E visitei prefeito por prefeito. E pedi para cada um deles, juntamente com a minha equipe técnica, que ele fosse criativo para envolver a sociedade nessa luta para erradicação dos focos do mosquito. Então, a gente vê que o Fabiano, o deputado Fabiano, é de uma cidade que bateu o recorde. Já tinha batido o recorde de focos e de doenças. Então, é de se louvar, né? Porque quem sentiu na pele sabe o grau que isso pode atingir. Então, nós tivemos muitos ensinamentos de detecção de focos através de softwares que foram desenvolvidos lá pelas cidades, por essa cidade, pelas faculdades que tem lá. E é interessante, eles fizeram um mapeamento e cada pessoa que visitasse tinha que zerar aquele quadrado, vamos dizer assim, aquela área do qual ela era responsável. Assim se faziam varreduras em sequência na cidade e se conseguiu detectar e debelar a maioria dos focos que se encontravam nas caixas d'água, enfim, na parte superior, onde que não tinha visão direta. Então, usaram drones, enfim, vários ensinamentos, você vê, lá do Oeste, teve uma grande colaboração. Então, o deputado Fabiano da Luz, né, deve ter tido um aprendizado muito grande, e por isso a contribuição dele. Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Continua em discussão. Não havendo mais deputados que queiram discutir, coloco em votação o parecer exarado pelo deputado Ismael dos Santos ao projeto de lei 180.9/2000. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Ok, aprovado por unanimidade. Deputado Valdir Cobalcini, Vossa Excelência tem um projeto para relatar, passo a palavra. Bom dia, presidente, deputado Neudi Sareta, bom dia, deputado Mussolini, deputado Zé Milton Schepp, que há tempo a gente não se vê aqui em plenário. Agora que parece que a pandemia daqui a pouco vai embora, teremos o retorno dos colegas deputados aqui em plenário, assim como o deputado Vicente. Nós vemos apenas remotamente, mas alegria em reencontrá-lo aqui na comissão, deputado Ismael. O projeto que vou relatar, senhor deputado, é o projeto 78.1/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, cuja ementa institui a logística reversa de medicamentos pelo consumidor. O que diz o projeto? Em síntese, o projeto regulamenta o descarte de medicamentos pelos consumidores, com a participação de importadoras, fabricantes, distribuidores e comerciantes, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. Preconiza que o descarte de medicamentos humano e veterinário em desuso ou impróprios para o consumo sejam descartados em pontos de coleta tais como drogarias, farmácias, laboratórios, centros de pesquisa, entre outros, conforme normas nacionais. A coleta, segundo o projeto, será realizada pelos distribuidores de medicamentos com remessa a fabricantes e importadoras para destinação final ambientalmente adequada. Durante a tramitação na CCJ foi realizada diligência, tendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, indicando a necessidade de adequações à legislação federal, visando dar efetividade à proposta legislativa.
A matéria foi aprovada pela CCJ por unanimidade, em 2 de 6 de 2020, e a relatora na CCJ, a deputada Ana Campagnolo, apresentou emenda substitutiva global e de folhas 46 e 47, que anexei ao voto. Remetida a esta comissão, foi designado o relator. O proponente justifica a proposição apontando que é muito comum o descarte de medicamentos vencidos ou mesmo sobra destes no lixo comum ou em esgoto doméstico. Aduz que esses descartes não proporcionam a eliminação completa das substâncias presentes nos medicamentos, causando contaminação ao meio ambiente e aos seres vivos. Salienta que algumas substâncias presentes em medicações são tóxicas ou se tornam tóxicas com a decomposição, contaminando o solo e as águas, apontando que o descarte corresponde a volumes entre 4 e 13 toneladas ano, conforme o levantamento efetuado em 2013 pela Unicamp. O projeto, pelo meu entendimento, atende o interesse público e tem relevância social, à medida que regulamenta o descarte desses medicamentos e repassa aos fabricantes, importadoras e distribuidores a responsabilidade de um descarte ambientalmente correto dentro das normas em vigor e já estabelecidas pela União. Assim, examinados os autos do presente projeto de lei, análise, voto pela aprovação do projeto com a emenda substitutiva global apresentada pela deputada Ana Campagnolo, as folhas 46 e 47, devendo prosseguir seus trâmites legais e regimentais. É o meu voto, senhor presidente, senhores deputados. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Está em discussão o relatório apresentado ao projeto de lei 78.1/2019, que institui a logística reversa de medicamentos descartados pelo consumidor. Senhor presidente, deputado Vicente Caro Preso. É um projeto realmente importante. Eu havia feito um projeto semelhante na Câmara dos Deputados, junto à Comissão de Seguridade Social e Família. É uma legislação altamente complexa e, por essa razão, eu gostaria de me aprofundar um pouco dentro desse projeto, respeitando, é lógico, inicialmente todos os pareceres e, portanto, pediria a vista para uma análise mais detalhada sob o ponto de vista médico. Ok. Deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência, então, tem vistas em gabinete do presente projeto de lei. Fim da matéria pautada na ordem do dia, consulto se há algum deputado que gostaria de fazer uso da palavra. Não. Deputado Vicente Caro Preso. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, nós vivemos agora uma espécie de rescaldo, né? Os números estão animadores, vamos dizer assim, e vivemos, pelo menos em termos estatísticos, uma condição muito melhor do que alguns meses atrás. Sobretudo em relação à metade do mês de agosto, onde obtivemos o pico de mortes e de notificações. Pois bem, continuamos ainda com notificações, em que pese a redução do número de mortes e até do número de ocupação de leitos Covid, que hoje chegam a 50% no estado. É uma estatística tomada há 2 dias atrás, e as nossas UTIs, em geral, uma ocupação de 67%. Como a gente vê, algumas regiões, a situação se resolveu muito bem, com ocupação até chegando quase nos 30%, ou seja, com uma margem muito boa para qualquer eventualidade. Agora, contrasta com algumas regiões, ainda com 3 regiões, sobretudo a região
onde eu vivo, na região nordeste de Santa Catarina, com a ocupação de leitos ainda de UTI, de Covid, de 90%. Então, dos 88, 80 estão ocupados. Ou seja, o vírus está circulando, as medidas têm que ser incisivas e em que pese um esforço muito grande que, é lógico, vários setores da atividade humana querem a volta. Por quê? Por causa da subsistência de seus próprios negócios. Então, é importante, nesse momento, que se tenha calma, que se esperem os resultados eles ficarem bastante promissores e com equilíbrio para que se possa realmente fazer uma liberação progressiva, controlada desse tipo de atividade. O que se viu na BR-101, na BR-280 em relação às praias esse final de semana foi algo absurdo. E nós vamos passar por uma avaliação dentro de 15 dias para saber se esse liberou geral, entre aspas, se ele comprometeu novamente a volta da doença, ou se nós chegamos já num ponto de imunização, vamos dizer, também entre aspas, o que a gente chama imunidade de rebanho, que possa estabelecer uma proteção maior da nossa comunidade. Então, todo cuidado é pouco, em que pese o menor índice de letalidade do Brasil, um dos menores índices de mortalidade, o terceiro menor índice de mortalidade, e aqui vai novamente, né, os meus reconhecimentos à equipe de saúde, ao COIS, pelo trabalho incessante que continuam a fazer e que fizeram durante esse período todo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Também gostaria de tecer algumas considerações sobre isso. De fato, inclusive, fizemos a abertura da reunião falando de números que tendiam a ser melhores aqui no Estado, no sentido de que nós víamos aí em relação ao número de mortes, ao número de ocupação de leitos de UTI. No entanto, ela é realmente preocupante, essa doença, que nós tivemos no Brasil uma situação inédita em relação a outros países. Nós ficamos 80 dias num platô de cerca de 1.000 mortes por dia, em que pese termos apenas 3% da população mundial, temos 15% das mortes da Covid. E esta questão de estar diminuindo, que é o que nós esperamos, mas é muito volátil isso, porque, por exemplo, ontem nós tivemos no Brasil 1.113 mortes, 1.113 mortes, um número altíssimo, né? A média vinha caindo, aí estava já na faixa de 800 e pouco. É claro que é uma variação por dia, a média, normalmente se pega uma média de 7 dias, mas ontem 1.113 mortes, o que mostra que a situação ela ainda não é controlada no país. O senhor citou, deputado Vicente Caro Preso, a questão ali de Jaraguá, e é isso mesmo, algumas regiões, às vezes, demonstram praticamente não terem mais muitos casos. Eu pego, por exemplo, Concórdia, Hospital de São Francisco, né? Nós tivemos aí há poucos dias, um hospital que já teve a UTI totalmente lotada, há poucos dias a UTI estava com 1 ou 2 pacientes, 2 dias depois com 3, 5, 7, 9, 10, em questão aí de não deu 10 dias, saltou de 1 paciente para 10 pacientes na UTI, o que demonstra, né, realmente essa situação muito volátil. E ontem, por exemplo, no boletim de ontem, já estava com 7 pacientes na UTI. Então, a situação ela ainda está aí, não está controlada. É claro que muitas situações nós vamos ter que encontrar formas de conviver, as formas de prevenção que devem continuar sendo tomadas, as medidas, os cuidados, mas esta fala que se ouve de alguns setores dizendo que tudo já voltou ao normal, os números, infelizmente, mostram que não. Nós temos que ficar atentos. Esta pandemia está aí, é uma doença diferente, não se tem ainda informação
concreta de toda a sua evolução. Nós temos a questão das vacinas que estão em estudo. Na semana passada causou apreensão no mundo inteiro a pausa, como foi dito, né, a suspensão temporária, a pausa dos exames de uma das vacinas que a OMS considera das mais adiantadas, que é da AstraZeneca em parceria com a Oxford. Agora, a retomada disso, com o aumento, inclusive aqui no Brasil, do número de pessoas a serem testadas de forma experimental. Então, nós estamos nessa expectativa de que possa evoluir a questão de medicamentos e de vacina também, mas, enquanto isso, as medidas de cuidado e de prevenção, nós não podemos afrouxar, porque, infelizmente, os casos ainda são grandes no Brasil afora, e em Santa Catarina também, embora os números, como disse, né, o deputado Vicente Caro Preso, tivemos aí no final de julho, início de agosto, um pico muito grande, chegamos a ter uma morte a cada 26 minutos, né? Então, foi uma situação bastante difícil, mas não dá para dizer ainda que está superado. Então, muita atenção. Lembrando também aos senhores deputados que este mês é o mês da Secretaria de Saúde nos apresentar o relatório quadrimestral. Nós já agendamos a audiência de prestação do relatório quadrimestral para o dia 30/9 desse mês, portanto, já os senhores deputados podem se programar, deixarem agendada esta data. Tem que ter, como eles têm tudo, né, fotinho? Registro, e já ela própria registra com áudio, registramos a presença também na nossa reunião da deputada Ada de Luca. E eu consulto aos senhores deputados, senhora deputada, se algum deputado ainda deseja fazer uso da palavra. Deputado Ismael dos Santos. Presidente, apenas em nível de sugestão, eu acompanhava hoje cedo algumas matérias de jornais aqui de Santa Catarina, falando sobre a pandemia, principalmente no que diz respeito a pessoas que perderam parentes, amigos, enfim, na questão da saúde mental. E há eu acho que uma indisposição por parte dos jornalistas, sei lá, em se inteirar do que, de fato, nós temos discutido, inclusive, enquanto Comissão de Saúde, em relação à saúde mental. Então, seria, acho, uma sugestão, senhor presidente, que a comissão pudesse propagar isso, divulgar as iniciativas que nós temos tomado no que diz respeito à questão da saúde mental, não só no diálogo com a Secretaria de Saúde, mas as iniciativas, inclusive, de outras comissões, como a comissão que nós comandamos, a Comissão de Combate e Prevenção às Drogas, com o Seminário Viver a Melhor Escolha, com palestras, inclusive de forma remota, em empresas, etc. e tal, o Setembro Amarelo, né, na prevenção ao suicídio e à depressão. Acho que seria interessante porque ficou muito vaga e até um tanto quanto discriminatória a postura jornalística que eu acompanhei, de que nós não estamos fazendo absolutamente nada em relação à questão da saúde mental, principalmente para pessoas que tiveram problemas aí, perderam amigos e parentes. Então, fica aí a sugestão para a gente pautar aí para as próximas reuniões. Obrigado, deputado Ismael, muito importante isso. Quem sabe vamos pensando aí, Vossa Excelência também pode, quem sabe até formalizar uma proposta nesse sentido. Podemos ir conversando nos próximos dias aí para uma das próximas reuniões aí, a gente pautar um debate específico sobre isso. Eu acho muito oportuno isso. Deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência ainda deseja fazer uso da palavra? Presidente, até foi cortado o meu vídeo, eu não sei. Agora está aparecendo. Presidente, em relação ao que o deputado Ismael falou, realmente é uma coisa, vocês sabem, eu atendo 2 vezes por semana no meu consultório e a incidência de depressão e ansiedade é algo assim que nunca presenciamos. E olha, eu não sou psiquiatra, mas a minha especialidade ela atende muitos casos desses e nós temos que dar jeito. Então, é realmente preocupante essa fatia de pessoas
que pela dificuldade de comunicação que tem, por estarem muito presas em casa, muitas vezes sem ver uma possibilidade de progredir e se sustentar financeiramente, entram em desespero, em pânico, e os casos vão se sucedendo. Então, é uma boa lembrança do deputado Ismael, sempre ligado nessas questões humanitárias. Por outro lado, senhor presidente, eu tenho mantido contato com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, que deve ser de seu conhecimento, a doutora Lígia Giovanella. Ela é de Rio do Sul, formou-se comigo, hoje em dia é uma das pesquisadoras. Ela me enviou um debate muito interessante entre a Fiocruz e o Instituto Butantan, que são 2 institutos que se destacam na produção de vacinas aqui no Brasil e desenvolvimento de técnicas. E, assim, tem momentos em que a ciência ela tem que ter um pouco de cuidado, porque todo mundo quer vencer de qualquer maneira e impor a sua vacina. Então, é um momento realmente de muito cuidado, porque você viu, o governo antecipadamente colocou 1,9 bilhões à disposição para essa pesquisa Oxford, aqui na Fundação Oswaldo Cruz. E o que se viu foram, na fase 3, ou seja, na fase com avaliação de pacientes, onde que se pegam milhares de pessoas para ver eficácia, começaram a aparecer casos, um deles grave, uma mielite, que deixou uma pessoa paraplégica. Então, é um sinal de alerta. É uma coisa terminativa? Claro que não. Isso ocorre mesmo em vacinas hoje sendo utilizadas, por exemplo, a vacina da gripe ou outro tipo de vacina, pode ocorrer, numa percentagem muito pequena, uma reação, um efeito colateral. E, por incrível que pareça, a vacina que mais está surpreendendo é a vacina do Instituto Butantan de São Paulo, que tem uma técnica que ela domina já há décadas, que é a do vírus inativado. E se espera, então, do Instituto Butantan que talvez em janeiro ou, no máximo, em fevereiro estejam disponíveis 40 milhões de doses dessa vacina. Mas vamos aguardar com muita calma, muita paciência, os resultados clínicos dessa terceira fase, porque é a fase em que se prova a eficiência da vacina. A primeira é se existem efeitos colaterais graves. A segunda é se o princípio ativo provoca o aparecimento de anticorpos, ou seja, se o princípio ativo desenvolvido vai evitar a doença. E a terceira fase é a fase de massificação, junto com os voluntários que se propõem. Então, nós estamos nessa fase 3 com esse Instituto Butantan, a AstraZeneca e a russa. E o Butantan é que está um pouquinho na frente e a gente torce para que isso dê certo. E, além disso, nós estamos com um problema de negação da vacina. Tem grupos aí altamente organizados colocando fake news, amedrontando as pessoas, o que é um absurdo, o que acontece. Mas é uma realidade. Então, vamos prestar atenção, nós que somos homens públicos, nós temos que cuidar para não passar adiante notícia que desestimule as pessoas a procurar não apenas futuras vacinas, mas, sobretudo, da vacinação atual, que é um outro capítulo que nós temos que convidar o responsável pelas vacinações aqui em Santa Catarina, porque a vacinação de crianças bateu recordes negativos, tanto pela pandemia que coexiste, como pelo um sentimento de afrouxamento da população em relação à necessidade de vacina. É uma coisa preocupante, mas isso serve para uma outra reunião. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Continua livre a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, agradecemos a presença dos senhores deputados, senhoras deputadas. Ei, presidente, eu pedi a palavra, o senhor não me deu, né? A deputada Ada apareceu agora, claro, vamos lhe conceder a palavra sem problema, pode ligar a sua câmera aí e falar. Não precisa da câmera, deixa sem a câmera hoje. Escuta aqui, ó, o que eu queria pedir para a comissão, o Cobalquinho está rindo, o que eu queria pedir para a comissão é o seguinte,
né? E a comissão fizesse uma pressão, eu não sei como, na imprensa, porque, olha, esse fim de semana, o que eu vi de festa funk e o que eu vi de praia cheia, nós não vamos sair dessa nunca, gente. Melhora num mês, levanta no outro, cai num mês, sobe no outro, e está deixando realmente angustiada. Eu tenho 3 netas, 2 delas estão há 150 dias sem sair de casa. Não é fácil. Como diz o doutor Vicente Carro Preso, o deputado, e o deputado Ismael, realmente a saúde mental tem que ser cuidada e tem que ter uma campanha violenta para isso. Eu acho que o governo está pecando muito, entende? Em estar ausente, como se nada tivesse acontecendo, quando que teria que ter uma campanha maciça, Coronel Mocelin, do governo, tá? Nas televisões, nas rádios, para que fizesse literalmente uma lavagem cerebral na população. Porque as próprias autoridades de saúde não vão dar conta, não vão, enquanto o povo não tiver conscientizado. E tem que ter essa consciência. E para ter essa consciência, tem que ter uma campanha maciça nos meios de comunicação. É isso que eu queria dizer. Porque no fim de semana, não baixou. Essa semana baixou, tá uma maravilha, bababá, morreu menos gente na UTI, menos isso, menos... Dali 10 dias sobe tudo de novo, claro, óbvio. Né? Então, eu acho que o Coronel Mocelin podia transmitir isso aí, o doutor Vicente Carro Preso, né, que é deputado, transmitir que o governo faça essa campanha. Quando eu morava em Brasília, presidente, fizeram aquele eixão ali, né, sabe, não tinha o eixão, eu fui para lá, não tinha porcaria nenhuma, era só barro vermelho. Quando literalmente aquele eixão ali ficou pronto, o Cobalcini deve lembrar, na época o governador era o Roriz, o Cobalcini já estava lá nessa época, tá? Na época era o governador Roriz, o que ele fez de campanha maciça, porque morria 10 por dia no eixão. A população não respeitava o eixão. Entende? A população não respeitava a quilometragem que tinha que ter no eixão. O eixão não ia andar a 10 por hora nem a 20 por hora. Né? E a população não respeitava. Então, a campanha foi maciça, foi assim, até enjoada, porque ligava a televisão, era isso. Mas acabou, porque morria 10 por semana, 8 por semana, 1 por dia, 2 por dia, me lembro como se fosse hoje. Então, tudo vai também de tu fazer a doutrinação ao povo. É isso que eu queria dizer, porque esse fim de semana eu me apavorei com o que eu vi. Tá bom? Obrigada, gente. Saudade de todo mundo. Obrigado, deputada Ada. Consulto se há mais alguma manifestação. Não havendo, então, sim, essas observações feitas são importantes, bem na linha daquilo que nós também estávamos discutindo até então, acho que a prevenção, as campanhas, orientando, as falas, a mídia, todos nós devemos estar com uma fala só no sentido de que temos que tomar todas as precauções necessárias ainda para que, de fato, a gente possa fazer com que esses números baixem, que a gente possa ter um controle realmente dessa pandemia. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a presença dos senhores deputados, senhoras deputadas, e damos por encerrada a presente reunião da Comissão de Saúde.